Olá, caros alunos, hoje vamos falar um pouco mais sobre sexualidade, constituição cognitiva nessa perspectiva e o desejo de saber em Freud, ok? Bom, o que Freud gostaria de saber quando ele se propõe a estudar a relação entre sexualidade, educação, desenvolvimento aí da criança, era o que habilitaria uma criança para o mundo do conhecimento e em que circunstâncias a busca pelo conhecimento se tornaria possível. O caminho apresentado por Freud vai à direção de encontrar aquilo que motiva a criança a buscar o saber, demarcando uma fase específica de sua vida, caracterizada pela profusão dos porquês. Então, Freud vai se deter sobre a questão da fase fálica, para pensar aí o que habilitaria a criança na construção do seu conhecimento, mas fazendo uma articulação bastante interessante entre o campo do saber e o campo do conhecimento. Então aqui é importante demarcar uma diferença já, quando pensamos no processo de constituição psíquica, pensamos na relação que a criança estabelece com as figuras parentais e numa relação que se estabelece via construção de saberes, algo que a criança vai apreendendo dessa relação com o outro, que vai trabalhando essa criança em nível inconsciente e que vai se relacionar no campo do saber. Então, saber como aquilo que se dirige ao outro, e na via do conhecimento seria a relação com os saberes não mais inconscientes, mas os saberes objetivos, não é? Aquilo que a criança pode captar de uma maneira consciente pela sua pesquisa e pelo seu investimento no meio em que está inserida. O que é importante entendermos do ponto de vista psicanalítico é que o que habilita a criança a entrar no campo do conhecimento é a mola propulsora que se estabelece no campo do inconsciente via saberes, ok? Via saber inconsciente. Então, o que move a criança no campo do conhecimento é isso que Freud demarcou aí pela via do inconsciente como desejo de saber e, no segundo tempo, como uma demanda de saber na medida em que a criança sofre a operação aí da sublimação e começa a investir a sua energia libidinal em conteúdos socialmente aceitos. Então, a criança se pergunta basicamente sobre duas coisas fundamentais, que é de onde viemos e para onde vamos. O cerne de tudo está em entender o que se busca quando se quer aprender algo. Então, para Freud, o processo de aprendizagem depende da razão que motiva a busca de conhecimento. A partir das perguntas feitas pela criança nesta fase, Freud concluirá que ela está interessada, na verdade, em responder duas questões centrais: por que nascemos e por que morremos? Ou, dito de outro modo, de onde viemos e para onde vamos? O que desencadeia essa preocupação na criança é a descoberta da diferença sexual anatômica. O texto de Kupfer traduz essa relação da seguinte forma: pode-se dizer que a diferenciação sexual anatômica da criança não depende de sua observação, mas da passagem pelo complexo de Édipo. É o Édipo, como já foi dito, o processo através do qual uma menina se define como mulher e o menino como homem, ou vice-versa, depois de terem extraído das relações com o pai e com a mãe as referências necessárias a essa definição. Então, nessa perspectiva, lembram-se, quando acompanhamos o filme Freud Além da Alma, que Freud, vai demarcar bem o que ocorre em termos de conflitiva edípica, né, de complexo de Édipo. Então, o que nós vamos observar é que lá por volta de 4, 5 anos, a menina, ela começa a se identificar com a figura materna, então a trazer para si traços da figura materna e direcionar o seu olhar amoroso à figura de sexo oposto, no caso o pai.
No caso do menino, contrário, como a gente viu ocorrendo com o Freud, há uma identificação com a figura de mesmo sexo, então com o pai, e o endereçamento desse olhar amoroso à figura da mãe, né? Então seria esse interesse sexual, do ponto de vista afetivo, da criança pelo progenitor de sexo oposto ao seu, e uma certa rivalização também que vai ocorrendo ao mesmo tempo em que ele se identifica com o progenitor do mesmo sexo. Então, para que eu me torne uma mulher, eu preciso imitar a minha mãe, me revestir de alguns atributos femininos, mas ao mesmo tempo, à medida em que eu desejo o meu pai, aquela mulher, minha mãe, se torna de certa forma minha rival e eu desejaria tê-la longe, como podemos acompanhar no filme da Cecily, quando a mãe adoece e ela tem, naqueles dias de afastamento da mãe, os dias mais felizes da sua vida, porque ela pode ficar toda voltada para a sua fantasia de cuidados ali com o pai. E a mesma coisa ocorrendo em relação ao menino. Então, se eu desejo a minha mãe e o pai é quem possui a minha mãe, eu de uma certa maneira desejaria que meu pai estivesse longe, assim como o Freud, ao relatar lá a experiência vivida no trem, quando ele desejaria estar com a sua mãe e sente muita raiva do seu pai, porque o seu pai a tira dos seus braços e a leva para o seu quarto, ok? Freud afirma, então, que as diferenças apreendidas nessa fase geram angústias, e são essas angústias que levarão a criança a buscar o saber, a desejar saber. Então, há uma série de angústias que vão surgindo aí a partir da diferença sexual anatômica. Então, a menina que se depara com a ausência de pênis e vai se gerando uma inveja do pênis, né, e uma reivindicação por parte da mãe em direção à mãe pelo fato dela não ter lhe atribuído o pênis, e o menino, por sua vez, vai desenvolvendo aquilo que o Freud chamou de complexo de castração, já que ele se depara com a possibilidade de vir a perder o órgão tão estimado, né, o objeto fálico, o objeto que significaria poder para ele nesse sentido, uma vez que se não todos têm o pênis, isso pode lhe ocorrer também, né? Se as meninas não têm o pênis, isso quer dizer que se elas teriam e perderam, eu também posso perder, então gera-se a angústia de castração, o medo de vir a sair desse lugar idealizado por parte da criança. Então, as primeiras investigações, elas são sempre sexuais e não podem deixar de ser. O que está em jogo é a necessidade que tem a criança de definir, antes de mais nada, seu lugar no mundo. E esse lugar é, a princípio, um lugar sexual. Acontece que esse lugar sexual é situado, a princípio, em relação aos pais. Mais do que isso, em relação àquilo que os pais esperam que ele seja. Em relação ao desejo dos pais, o de onde viemos equivale a qual é a minha origem em relação ao desejo de vocês. Por que me puseram no mundo? Para atender a quais expectativas? Esperando que eu me torne o quê? Então, na verdade, as crianças, elas estão imersas na busca de saber sobre o desejo dos pais, o que é esperado delas para que elas continuem sendo amadas, queridas, para que elas continuem sendo únicas. A sublimação, nesse sentido, é o desfecho ideal para essas investigações que se constituem na queda sob o domínio da repressão. Então, o desfecho ideal é que essas investigações sobre de onde eu vim, para onde eu vou, o que ele espera de mim, o desfecho é que esse desejo de saber caia sobre o domínio da repressão. Mas não se trata de reprimir toda a energia sexual ali contida, pois parte dela deve ser sublimada em pulsão de saber, associada à pulsão de domínio e à pulsão de ver, ou seja, os elementos necessários à pesquisa no campo dos saberes constituídos objetivados. Numa palavra, científicos. Então, o que o Freud vai falar para a gente é que parte dessa energia sexual que norteia a criança nessa fase, ela é mantida para que a criança, quando adulta, possa servir aos propósitos
do ato sexual em si, mas também uma parte dela é sublimada e associada à pulsão de domínio, pulsão de ver, pulsão de saber, que eram aquelas pulsões que a gente discutia lá atrás, que estavam voltadas para o interesse da criança em pesquisar, em saber o que tinha dentro dos objetos, em saber como que se constituíam os animais, o que eles faziam, ou seja, a gente vai vendo que parte dessa pulsão ela vai se dirigindo a esses propósitos que são os propósitos de investigação científica, né? Não mais voltados apenas para desvendar a sexualidade infantil, mas sobretudo para fins científicos. O que é importante a gente entender então nesse contexto é que por trás de todo fim científico, de toda pesquisa humana na idade que sucede essa fase dos porquês da sexualidade infantil, o que está presente na verdade como mola propulsora de todo saber é algo da ordem do sexual. Então, as crianças deixam de lado a questão sexual por uma necessidade inerente à sua constituição, não porque lhe dizem que é feio, mas porque precisam renunciar a um saber sobre a sexualidade. Precisam nada saber sobre isso e porque não podem mais saber sobre a sexualidade, procedem, não de modo consciente, é claro, a um deslocamento dos interesses sexuais para os não sexuais. Então, é constitutivo, é necessidade para que a criança se estruture de uma maneira adequada, de uma maneira normal, que essa investigação, ela caia sobre a repressão, né? Então é um mecanismo interno, não tem a ver, como Freud imaginava, com uma educação repressora que as crianças vivenciavam na época vitoriana, quando ele começa os seus estudos. Esse recalque, essa repressão em relação a essa investigação sexual, ela é necessária para que a criança possa se constituir um sujeito normal e enveredar pelo campo dos saberes objetivos para o campo dos conhecimentos científicos. Então, nessa perspectiva, a gente percebe como que há uma mudança do desejo de saber sobre a sexualidade, um desejo de saber sobre as questões sexuais que cai sobre o recalque e em seu lugar surge então uma demanda de saber. Se eu não posso saber sobre a sexualidade, nesse lugar eu posso demandar saber sobre outros elementos, né? Sobre outros objetos sobre os quais eu possa me deter e para os quais eu possa obter respostas, né? Mas as crianças não podem deixar de perguntar, pois a força de pulsão continua estimulando essas crianças. Perguntam então sobre outras coisas para poder continuar pensando sobre as questões fundamentais, né? Então, qual será o fim da Terra, né? Então, vamos pensar em ações de sustentabilidade do ponto de vista ecológico. Então vamos pensar na engenharia como maneira de construir este mundo, vamos pensar na astronomia como uma maneira de entender as nossas origens. Então vamos vendo o quanto por trás de cada um dos campos de conhecimento que vivenciamos hoje há essas perguntas fundamentais que as crianças faziam na época das suas investigações sexuais, ok? Então, mais uma vez, nossas referências para que vocês possam consolidar os estudos no campo da sexualidade infantil e da constituição cognitiva nessa perspectiva freudiana, ok? Um abraço e até a próxima aula.